volta com o programa Manhã da Piedade, aqui pela sua TV Horizonte. Estamos ao vivo, viu? Vamos juntos até meio-dia, aqui na emissora da Rede Catedral de Comunicação Católica. Olha só, e agora nós vamos falar sobre saúde bucal. Todo mundo sabe, né, que outubro é um mês muito especial, um mês dedicado a campanhas de prevenção ao câncer de mama. E nós já falamos inúmeras vezes sobre este assunto aqui no Manhã da Piedade, não é? Por isso, gente, sensibilizada com essa campanha do Outubro Rosa, a Oral Sim Implantes também se dedica à prevenção, só que do câncer de boca. A Oral Sim Implantes faz questão de alertar você, telespectador do nosso programa, sobre este assunto. Só para vocês terem uma noção, gente, são registrados quase 15 mil novos casos por ano no Brasil, isso de câncer de boca, viu? Sabia disso? É um número extremamente alarmante, é alto e preocupa, né? E olha só, atenção para uma das causas do câncer de boca. Sabe o que é? O trauma repetitivo causado por uma dentadura. Então, você que usa dentadura, vamos prevenir, né? Vamos cuidar do seu sorriso. Para isso, basta você agendar. Pode ser agora mesmo. Não adia, não deixa para depois, não. A gente tem mania de adiar tudo e acaba esquecendo, né? E olha, questões de saúde não dá para ficar adiando nessas questões. Então, ligue agora mesmo, faça uma avaliação preventiva. Aqui em Belo Horizonte tem a Oral Sim na região da Pampulha. O número é o 2513-7272, bem fácil, né? 2513-7272. Então, você que está em casa, chega de sofrer, viu? Com dentadura, ou também tem a ponte móvel, né? Vamos deixar isso de lado, isso já está ultrapassado. Vamos cuidar do seu bem-estar, da sua qualidade de vida. Pense nisso, viu? Realize o seu implante dentário e evite maiores problemas, tá bom? 2513-7272. Oral Sim, você já sabe, né? É a sua referência em implantes dentários, viu? Então, Oral Sim, 2513-7272. Ligue agora e já agende uma avaliação o quanto antes, tá bom? Olha só, agora eu quero falar para vocês de um assunto muito importante também. A juventude é uma etapa da vida que costuma deixar muitas marcas significativas, né, nas pessoas. E essas marcas são inúmeras, né? Uma fase ligada aí a aventuras, grandes questionamentos, tem desafios, muita coragem, né? Força, viver com intensidade. Não são, gente, características aí desta fase? E também é preciso ter equilíbrio, cautela, claro, muito bom senso, para não perder o rumo, né? E também, nos jovens, Deus vê que tudo é bom. Afinal, não existe apenas um tipo de juventude, mas sim inúmeras juventudes, né? E para atender os anseios dos jovens na atualidade, também dar respostas, né, aos questionamentos, orientações também no segmento a Jesus Cristo, nada melhor do que ouvi-los e levar as suas opiniões em consideração sempre. E a Igreja Católica permanece junto com os jovens e está pronta para escutar críticas, dúvidas, o que eles pensam também sobre fé, por que não, religião, igreja, né? Tanto, gente, para vocês terem uma noção, que o Sínodo dos Bispos 2018 é sobre a juventude, viu? Bom, para conversar conosco a respeito deste assunto no quadro E Deus Viu que Tudo Era Bom, eu recebo hoje o padre Joel Maria dos Santos, que é vigário episcopal para a ação pastoral. Nós vamos conversar com o padre aqui no programa, então, nesta manhã. Bom dia, padre Joel, seja bem-vindo, viu? Bom dia, Cira, bom dia. Seja bem-vindo e traga sua bênção para o nosso programa. É a primeira vez que participa conosco, né? Primeira vez. Muito bem conceituado já o programa, né? Muito obrigada. A gente já vai conversar, então, com o padre Joel Maria dos Santos, mas antes dessa conversa, eu convido o padre e também todos que estão em casa para assistirmos a um vídeo, gente, com Lucas Galhardo, que é um jovem brasileiro que está acompanhando o Sínodo. Olha que interessante, vamos conferir. Foi uma experiência nova, né? Saber como é o ambiente e tudo mais. Tivemos o discurso do Papa, eu particularmente gostei muito, foram brevíssimas palavras. Falou muito sobre uma igreja aberta à escuta, não só aqui no Sínodo, mas todo o processo, por toda a vida. Esse exercício de escuta, de manter isso, que uma igreja que não escuta é uma igreja que não está aberta às novidades do Espírito Santo. Sobre discernimento, que é o método desse sínodo. Então, esse exercício de discernimento ao longo do sínodo bateu muito nessa tecla.
Até foi muito interessante, ele pediu assim, nas intervenções, nos trabalhos em grupo, depois de cada 5 intervenções, 3 minutos de silêncio, assim, para você realmente refletir e tentar deixar da melhor forma possível que o Espírito haja de verdade assim através de nós. Foi muito interessante, foi também sobre a questão desse diálogo das gerações, né, da importância de pôr em contato o diálogo com as gerações, foi de uma aliança de gerações, eu achei isso muito interessante. Bom, várias mensagens então que o Papa passa aí para os jovens, né, Padre Joel? Exatamente. Eu acredito que o discurso inaugural do Papa Francisco no início do sínodo, que justamente foi no dia 3 de outubro, lançou as orientações ou os critérios, o encaminhamento, a modalidade que o sínodo precisava tomar e tomou ao longo desses dias. Já estamos aí quase aproximando a sua conclusão. O Papa, mais uma vez, destaca a importância, como o jovem Lucas também aqui mencionou, que é importante na igreja o exercício da escuta. O Papa chegou a dizer no seu discurso inaugural que a igreja está com um déficit de escuta. E é muito interessante porque a escuta que ele propõe e pede à igreja que se exercite é um exercício que deve ser feito na liberdade, na transparência, na verdade e, sobretudo, na caridade. E é um exercício diário, né, Padre Joel? Um exercício diário. E isso é muito importante porque dispor-se a escutar e, sobretudo, neste contexto do sínodo, a juventude, é claro, não só no contexto do sínodo, mas a igreja Sim. toda interpelada a essa escuta, é muito importante porque exige um diálogo entre as partes, como o jovem Lucas destacou, né? Entre as gerações, aqueles que são mais idosos, os mais novos. Essa interação é muito rica. Agora, Padre, a igreja tem falado em juventudes, no plural, né? E não na juventude, no singular. O que isso significa? Exatamente. O Papa destacou no seu discurso os 2 anos de preparação para a realização do sínodo. É uma modalidade e uma metodologia que também aconteceu no sínodo para as famílias e também daqui a pouco para a Amazônia. E o Papa destaca justamente isso, né? Agradecido aos jovens, aos vários jovens, às várias expressões juvenis. Dizer que juventudes são várias nos ajuda e nos desafia também a uma abertura ainda maior às várias realidades de composições de juventudes, experiências, modelos, práticas, compreensões. Então, quando nós nos referimos aos jovens, nós nunca podemos enquadrá-los, compreendê-los de uma única maneira. Há várias expressões juvenis no contexto do nosso mundo, da nossa sociedade e também dentro da própria igreja. E o sínodo anterior foi sobre família, né? Exatamente. E agora esse sobre a juventude, a gente sabe aí que os 2 temas estão interligados. Qual é a maior preocupação, Padre Joel, da igreja na atualidade em abordar essas 2 questões? Como você mesmo já destacou, família não pode estar separada da compreensão do jovem. Aliás, o jovem é um membro que também constitui a família. Então, os 2 temas, os 2 sínodos se complementam, estão profundamente intrínsecos. E agora o destaque, o ponto de atenção voltado para a juventude é porque a igreja tem a consciência e quer cada vez mais estabelecer como uma opção fundamental também a juventude. É preciso, como diz o próprio Papa, e ao longo do sínodo foi refletido pelos padres sinodais, que o jovem ele não pode ser apenas objeto da evangelização. Sobretudo, ele precisa ser protagonista, sujeito da evangelização. Nessa perspectiva de que o jovem ele tem condições, ele tem criatividade, ele tem possibilidade de ir também ao encontro de outros jovens no âmbito da evangelização. Participar mais ativamente, né? Mais ativamente, não só como aquele que recebe da igreja, mas como aquele que também, sendo igreja, porque cada um de nós
é igreja, e o jovem também, ele é convidado como protagonista da evangelização pela capacidade que ele tem, pela criatividade, pelos talentos, dons, ser capaz de ir também ao encontro do jovem e levar o anúncio do Evangelho. E ainda falando sobre a juventude, outro evento importante é o Dia Nacional da Juventude, né? E o tema é Juventude Construindo uma Cultura de Paz. Como que a Arquidiocese de Belo Horizonte vai participar, vai trabalhar esse tema com os nossos jovens, Padre Joel? Exatamente. Nós aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, inclusive a região episcopal Nossa Senhora da Esperança, no recente passado domingo, foi celebrado justamente o DNJ, o Dia Nacional da Juventude. E naquele contexto também foi lançado o Ano Missionário, que a Arquidiocese de Belo Horizonte, em resposta à indicação do Papa Francisco, está vivenciando agora de outubro de 2018 a 2019. E daí a importância de ter casado os dois temas, o Ano Missionário, também com o DNJ. Sobretudo nesse mundo que nós estamos vivendo, de muitas polarizações, de muitas divergências, de muita violência, o jovem, com as suas características próprias, ele tem toda a condição de ser aquele que se compromete também com a cultura da paz. A cultura da paz que nos nossos dias, em muitos contextos da nossa sociedade e até no interno da própria igreja, é um grande desafio. Agora, Padre Joel, os nossos jovens, como nós dissemos no início do programa, são cheios de jovialidade, sonhos, alegrias, né? Uma época de questionamentos. Como a igreja trabalha para conciliar esse tanto de sentimento e trazer o jovem ali para o dia a dia, né, das atividades religiosas? Eu creio que o exercício fundamental, longe de querer resolver todas essas demandas e desafios que são muitos, é o exercício da escuta. É criar a oportunidade de se aproximar de cada jovem, da sua história, do seu contexto, escutá-los. E nesta escuta estabelecer um critério, estabelecer o diálogo. E o diálogo, ele justamente, ele se dá a partir do momento que eu respeito o que o outro é, a história dele, as vivências dele, opiniões. E ele também se abre a escutar-me. Então, o exercício do diálogo ele é fundamental, porque quando as relações se pautam pelo diálogo, supõe-se que nenhuma das partes envolvidas tem a verdade, mas elas podem conjuntamente favorecer uma e outra. E aí exige-se um espírito de abertura, de acolhimento, né? De sintonia com a história da pessoa, os desafios, os momentos pelos quais ela passa, sobretudo no campo da juventude, né? Com um mundo, um universo de acontecimentos que se dá na vida do jovem, né? A necessidade de autonomia, de reafirmar sua própria história, sua independência, sua identidade, as questões hormonais que acontecem na sua vida. Então, é um conjunto bastante complexo que exige de nós todos muita abertura, proximidade, escuta, acolhimento. Bom, escuta, o jovem deve saber escutar, saber ouvir e deve escutar as outras pessoas também. Exatamente. Né? O Papa Francisco, ele até no discurso da abertura do sínodo, ele dá um exemplo de um provérbio egípcio em que diz justamente isso, da importância, falando para os jovens, que se tenha um idoso. Ter um idoso é uma riqueza enorme, porque é justamente a possibilidade de troca de experiências, como o jovem Lucas abordou no vídeo, né? Essa troca de gerações, essa troca de experiências, de vidas, de partilhas, isso é muito importante. É uma riqueza muito grande nisso. Exatamente. Tá certo, Padre Joel, nós agradecemos, viu, a presença do senhor aqui. Obrigado. Muito obrigada pela participação. Nós que agradecemos ter a oportunidade. Bom Obrigado. dia. Olha só, e você que está acompanhando o nosso programa, então, nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque no próximo bloco tem muito mais para você aqui no nosso programa. Nós voltamos já já.